oferecer uma educação sexual de qualidade para o seu filho, sem estimular precocemente, mas também sem gerar nenhum tipo de trauma ou tabu. Difícil saber sobre essas questões por aí? Então assiste aqui esse vídeo até o final, que eu vou te falar que tipo de educação sexual e que informações a gente vai dar para os nossos filhos de acordo a cada uma das idades. Bom, mãe, eu sei que muitas vezes falar sobre sexualidade e sexo com seu filho gera em você uma angústia, principalmente por não saber o que dizer e como dizer. Mas eu sei também que é muito importante falar sobre esse assunto. Primeiro, porque ter a informação empodera o seu filho justamente para que ele possa reagir e prevenir qualquer tipo ou qualquer tentativa de abuso sexual. Inclusive, nós temos aqui também no canal um vídeo sobre prevenção ao abuso sexual, que é muito importante. Eu falo que é um vídeo de utilidade pública. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, vai lá conferir. Mas enfim, então ter as informações permite com que a criança vá reagir a qualquer tentativa de abuso sexual, empodera o seu filho para poder lidar com essas situações. E também, quando você dá a informação, você aproveita para passar os seus valores, os valores da sua família. Porque com certeza o que o seu filho não aprender com você, ele vai aprender com o mundo. E com certeza, novamente, o mundo não tem os mesmos valores e as mesmas preocupações com seu filho que você tem. Então, por mais que seja difícil, é muito importante lidar com esse assunto com naturalidade desde bebê. E inclusive é desde bebê que a gente vai desenvolvendo uma sexualidade saudável nos nossos filhos, através do toque do bem, de toques que são carinhosos, de toques que são agradáveis. A criança vai percebendo o que é carinho e o que é invasão do seu próprio corpinho. E aí, nessa questão de invasão ainda, muito importante desde bebê a gente trabalhar com a noção de consentimento. Sim, pedir permissão para a criança desde bebê para trocar a sua fralda, para tirar a sua roupinha, dizer o que está acontecendo, para que a criança vá entendendo que é ela que tem o controle sobre o próprio corpinho e não um adulto. Um outro ponto que a gente deve lidar aí com, vamos dizer, gentileza desde bebê é a questão do desfraude. O desfraude deve ser feito de maneira gentil e não traumática para a criança, porque o desfraude é o primeiro momento, na verdade, o controle do cocô e do xixi é o primeiro tipo de controle que a criança tem sobre o próprio corpinho. E a gente precisa respeitar e mostrar para ela que o corpinho dela não tem que responder às ordens de um adulto. O corpinho dela não deve fazer xixi, cocô ou qualquer outra coisa na hora que o adulto manda ou da maneira que o adulto manda. Então, um desfraude gentil é um importante aspecto de um desenvolvimento de uma sexualidade saudável. E aí, esse processo, então, do consentimento, da noção de privacidade, né, do cuidado com o corpinho da criança, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas principalmente até ali os 2, 3 anos de idade. Nessa idade, a criança começa a entender a linguagem.
E aí é através da linguagem que a gente vai explicar para a criança o nome das partes íntimas, o nome correto, porque ela precisa saber dos nomes corretos, né? Eu digo que isso também contribui para uma sexualidade sadia. Por quê? Se a gente chama braço de braço, cabeça de cabeça, por que que a vagina e o pênis a gente chama de outros nomes? Se a gente for parar para pensar, implicitamente a gente está passando uma mensagem de que esses nomes são feios ou não são corretos. E isso com certeza contribui para gerar alguns tabus na nossa criança. Então, use os nomes corretos e use com naturalidade. E aí, aproveite essa fase, então, que vai aí dos 2 anos e meio até os 5 anos de idade, para passar esses valores para sua criança. Quem que pode mexer nesse corpinho? Quais são os nomes dessas partes? Como que cuida? E introduzir essa noção de autocuidado e de prevenção aí de privacidade com o próprio corpinho. Tudo isso a gente faz já aí entre 3 e 5 anos de idade. E, gente, com relação às dúvidas comuns que vocês apresentam nesse sentido, se pode tomar banho junto, se não pode tomar banho junto, como eu falei, vai de acordo aos valores de cada família. O que é importante é que a gente sempre explique para a criança o que está acontecendo e, principalmente, explique os limites. Quem é que pode, quem não pode, se pode tomar banho com crianças mais velhas, se não pode, se só pode com o irmão. Tudo isso a gente vai falando para essa criança a partir dos 3 anos de idade. E aí tem um material muito interessante que eu queria mostrar para vocês, que é esse livrinho, o Pipo e Fifi. Esse livrinho, ele vai trabalhar justamente a educação sexual para crianças aí de 3 a 6 anos de idade aproximadamente. Então, são 2 monstrinhos, o Pipo, que usa uma cueca, e a Fifi, que usa uma calcinha. E a leitura deste livro vai te ajudar a explicar de maneira simples, clara e objetiva para o seu filho o que está acontecendo com o corpinho dele, quais são as partes do corpinho dele, principalmente porque nessa idade, muitas vezes as crianças também começam com algum tipo de masturbação, né, de descoberta do próprio corpinho. E aí também é momento da gente orientar, dizer para ela dos nossos valores, do que pode, do que não pode, trazer a noção de privacidade, mas encarar tudo isso com muita naturalidade. Uma mãe que eu atendi veio conversar comigo justamente porque ela disse que percebia a sua filha de 6 anos se masturbando, mas que quando ela perguntava para a filha o que estava acontecendo, a filha dizia que nada. E aí a preocupação dela era a seguinte: eu sempre me dispus a conversar, eu quero que ela entenda o corpinho dela de uma maneira tranquila, sem tabus, sem traumas, mas ela não vem conversar comigo. E aí o que eu disse para essa mãe foi o seguinte: ela não vem conversar com você, mas você também não está indo conversar com ela. Você também está percebendo comportamentos e não está abordando esses comportamentos. Ou seja, da mesma maneira que a criança está com vergonha de falar, você também está com vergonha de falar. E eu sei, gente, não é um assunto muito fácil, mas é muito importante, né, entre uma criança de 5, 6 anos e um adulto, de quem a gente espera mais maturidade para falar no assunto. É muito importante que a gente esteja disponível para conversar e que muitas vezes a gente, percebendo comportamentos, a gente fale com a criança, explique.
E muitas vezes não são só comportamentos, né? Muitas vezes a nossa criança ali de 7 a 10 anos de idade, até um pouquinho antes, começa a fazer muitas perguntas. Perguntas sobre como nasce o bebê, perguntas sobre como ela nasceu, perguntas sobre sexo e os mais variados temas. E aí, gente, de novo, importante não punir a criança por ela estar perguntando, importante não dizer para ela, você não tem idade para isso, para com isso. E muito importante ainda, responder com a verdade. A gente não precisa dar uma aula de biologia para os nossos filhos. A gente vai responder o que foi perguntado e só aquilo que foi perguntado. E antes de responder, uma dica que eu trago para vocês é devolver a pergunta. Aí tem um outro caso que eu atendi, que a criança chegou e perguntou para os pais o que era gay. Os pais, né, ficaram assim preocupados em saber o que dizer e devolveram a pergunta para a criança. A criança falou assim: eu acho que gay é aquele que toca música nas festas, nos casamentos, ou seja, ele não estava falando de gay, ele estava falando de DJ. Foi só uma confusão de palavras. E quando a gente não pergunta para a criança, a gente corre o risco de dar a ela informações que ela não está preparada para receber. Então a gente pergunta para a criança, vê qual a lógica de raciocínio que ela traz, e aí a gente às vezes só vai ter que dizer sim, não, né? Uma outra criança perguntou para os pais o que era namorar. Os pais devolveram a ela a pergunta e ela disse assim: namorar é dar beijo na boca. O que os pais responderam a ela? Sim, namorar é dar beijo na boca. A gente não precisa, como eu disse, dar uma aula de biologia aqui. A gente pega aquela resposta que a criança precisa e oferece aquela resposta naquele momento. E aqui, gente, um outro material que pode te ajudar bastante é esse jogo aqui. Tudo explicadinho. Esse jogo é para crianças de 7 a 10 anos de idade. E aí é um jogo de tabuleiro em que tanto o adulto quanto a criança vão andando as casinhas de tabuleiro e vão respondendo perguntas. Às vezes é você que vai responder a pergunta, às vezes é a própria criança, o que nos ajuda inclusive a perceber como que a criança está pensando em determinados aspectos. Uma dessas perguntinhas, olha só, como que o bebê entra na barriga da mãe? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos deixa numa saia justa. E aí, como que esse material orienta a responder essa pergunta? Vamos lá. O bebê não entra. Não é verdade, gente? O bebê não entra na barriga da mãe. O que acontece é que o bebê é formado na barriga da mãe pela união de duas células, o espermatozoide e o óvulo. Você, ao responder assim, respondeu com a verdade, respondeu com sinceridade, com a informação correta e respondeu aquilo que a criança estava preparada para receber naquele momento. E aí esse jogo tem também um livro como material de apoio que vocês podem consultar caso você entenda como importante. Mas enfim, gente, independente, né, da idade aí ou da pergunta da sua criança, é muito importante responder com a verdade, principalmente conforme elas vão crescendo também, porque ali aos 11, 12 anos, esse pré-adolescente começa a perceber transformações no corpinho. Começam a nascer alguns pelos, o corpinho começa a mudar. As meninas hoje em dia têm tido uma menstruação cada vez mais precoce, então também é muito importante que a gente consiga falar sobre esses assuntos e que a gente possa trazer a orientação e a informação.
De novo, informação correta, porque nessa idade de 11, 12 anos, eles já têm acesso ao computador, ao celular, e se a gente não der a informação, se eles digitarem sexo lá no Google, por exemplo, a gente não tem controle sobre o que vai aparecer. Então, muito mais importante que você oriente, forneça as informações e diga aí para esse pré-adolescente quais são os valores da sua família. Novamente, a gente vai reforçar o diálogo e os valores, tanto com os pré-adolescentes quanto com os adolescentes. E aí, a partir dos 13 anos de idade, falar sim sobre gravidez na adolescência, sobre uso de drogas, que também é um assunto muito importante da gente conversar. E se for difícil para você falar desses assuntos, ser honesto com o seu filho, dizer que é difícil para você, dizer como é que foi a sua adolescência, quais foram as suas experiências de adolescente, se você teve alguém que conversou com você ou não e como que isso refletiu na sua vida. Mas conversar, conversar, conversar. A partir dos 12 anos de idade, a gente já não precisa de materiais, de joguinhos, mas o que a gente precisa é de um diálogo franco e aberto. A Associação Americana de Pediatria fez um estudo recentemente com adolescentes de 13 a 17 anos e os seus pais. Foram perguntados para os pais quais pais falavam com seus filhos sobre sexo e sexualidade. 90% dos pais disseram que conversavam com os filhos sobre esses assuntos. Mas dos filhos desses mesmos pais, apenas 39% dos adolescentes entre 13 e 17 anos disseram que falavam com seus pais sobre sexo e sexualidade. E o que isso nos diz? Que muitas vezes, para nós adultos, tocar no assunto uma vez, dar uma única informação, parece já ser suficiente, mas para o adolescente não. Como eu disse, é importante diálogo, retomar o assunto, conversar mais uma vez, passar valores e principalmente estar aberto a ouvir e a educar o seu filho também na questão da sexualidade. Porque se você não educar, com certeza o mundo vai fazer isso por você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mais ainda, espero que você coloque essas informações em prática no seu dia a dia e aproveita, dá um like aqui e se inscreve no canal, porque toda semana nós temos muito conteúdo, muita dica importante para o seu dia a dia, para uma maternidade mais leve e feliz.